Nas contas de campanha, como é que ficou? Conta de candidato, mudou alguma coisa? Mais ou menos, mudou sem mudar. É o seguinte, a gente sabe que o candidato tem que tomar muito cuidado para que não tenha problemas, principalmente nos seus dados pessoais, que impactem no seu CNPJ, atrasando a emissão. Porque se atrasar a emissão do CNPJ, vai atrasar a abertura da conta. Só que tem uma novidade esse ano que diz respeito à data da transferência dos recursos das cotas para candidaturas de mulheres e de pessoas negras, que agora é até o dia 30 de agosto que os partidos terão que fazer esse repasse. Só que se o candidato atrasar a abertura da sua conta, pode ser que chegue o dia 30 de agosto, o partido queira fazer essa aplicação e não consiga. É importante esse prazo ter sido antecipado, porque assim dá mais tempo dessas candidaturas cotistas poderem aplicar melhor os recursos públicos recebidos, porém, é importante que a verificação dessa conta bancária aberta esteja aí em dia, porque até o dia 15 de agosto tudo está acontecendo. E os bancos, vocês sabem, costumam estabelecer óbices, criar dificuldades. Essa conta é persona não grata nas agências. Então, importantíssimo, quando os candidatos forem abrir, vocês, assessores, orientarem e acompanhem, né, estejam junto com ele, levem os normativos, tanto a Carta Circular do Bacen, 35979 de 2020, vamos ficar ligadinhos se não vai aparecer alguma alteração para 24, para 22 não mudou nada, e a própria resolução 23607, onde traz os normativos da exigência da abertura dessas contas bancárias. A gente já falou também que essa conta de campanha, doações para campanha, que é obrigatória para todas as direções, essa conta também é obrigatória para todos os candidatos, exceto para os candidatos a vice. Para as candidatas que são candidatas a vice e forem receber recursos públicos, essa não obrigatoriedade cai por terra. Se a candidata estiver concorrendo numa chapa majoritária e for receber os recursos da cota, obrigatoriamente essa vice tem de abrir as suas contas próprias. A fundo partidário, se o recurso vier de lá, e a FEFEC, se o recurso vier dessa origem do FEFEC. Então, também sem mudanças aí. As contas continuam sendo obrigatórias do FEFEC e do fundo partidário apenas se os candidatos forem receber esses recursos, e a inobservância do regramento para movimentação de recursos pode levar à desaprovação de contas se houver ali uma mistura de recursos de origens diferentes. Então, fiquem bastante atentos a isso. A chamada de atenção nessa tela é para o prazo que o candidato tem de até 10 dias para a abertura da conta, só que os bancos têm 3 dias para providenciar a abertura. Então, na verdade, esse prazo que seria de 10 dias, no mundo real, ele é de 7, porque você tem que contar ainda com o prazo do banco. Ah, professora, mas se eu levar o comprovante que eu levei tudo, solicitei tudo no 10º dia, o juiz vai relevar? Você vai ficar suscetível ao entendimento do corpo de analistas e do juiz, que é o julgador da sua conta. Então, de rigor, eu recomendo que considerem como 7 e não 10 o total de dias para a abertura da conta, já que o banco tem até 3 para providenciar essa abertura. Os gerentes que estabelecerem óbices podem responder pelos artigos de desobediência. Essa conta tem que ter toda aquela blindagem, não pode ter depósito identificado, tá? Não vou aprofundar em conta bancária, porque eu só trouxe ela aqui para contextualizar com as alterações da norma. E nas contas dos partidos políticos, a resolução atualizadora, a 23731,
agora de 24, ela chegou reforçando que a abertura da conta bancária doações para a campanha dos partidos tem que ser providenciada até o dia 15 de agosto. Então, já sabemos que não adianta mais vir com desculpa. Ah, minha direção não vai participar nessa eleição, não tem conta aberta, não vamos lançar candidato. Não, nós mal temos uma comissão provisória que funciona ali mal e porcamente. Não importa. Seja qual for a direção partidária, é obrigatória a abertura da conta doações para a campanha até o dia 15 de agosto. Outra novidade que a norma trouxe foi colocar no papel que aquele dossiê, aquele kit que é providenciado de documentos para abertura de uma conta, poderá também ser utilizado para abertura de outras contas. Há bancos que castigam candidatos e partidos. E tudo aquilo que eles podem estabelecer de obstáculos a serem ultrapassados com dificuldade para abrir as contas, eles estabelecem. Agora, eles não vão poder ficar exigindo nova massa documental para abrir novas contas. E também teve uma novidade com relação à assinatura eletrônica, que também está regulamentada, desde que seja aceita normalmente pela instituição. Isso tudo veio na resolução alteradora. As contas vão ser encerradas no dia 31 de dezembro, sem novidades aí, caso os candidatos não façam o encerramento de suas contas. E as sobras de campanha ou sobras de recursos não utilizados do FEFEC, já que nós não chamamos aqueles recursos que não são utilizados no FEFEC de sobra de campanha, porque eles têm de ser recolhidos ao partido, recolhidos ao tesouro e não transferidos ao partido, a norma trouxe uma novidade. Quando da transferência desses recursos ao final das campanhas para o Tesouro Nacional, essa transferência tem que ser feita de forma unificada. Era muito comum acontecer valores picados sendo transferidos para o Tesouro. E isso dificultava muitíssimo a análise, às vezes causava diligências desnecessárias. Então agora temos essa novidade aí no recolhimento unificado dos recursos do Tesouro. Apenas para reforçar, já que estamos falando de conta bancária, todas as contas bancárias do partido são contas permanentes. Abre-se e não se encerra nem a conta doações para a campanha, nem a fundo partidário, nem a outros recursos que é a que movimenta os recursos normais, nem a fundo partidário mulher, a conta batom. A única conta que se encerra é a conta do FEFEC. No caso, a direção nacional, as direções nacionais esse ano vão encerrar 3 contas FEFEC. FEFEC Mulher, FEFEC Pessoas Negras e a FEFEC tradicional que já tinha, que é aquela geral que ela recepciona tudo e dali ela faz a distribuição. Então, apenas para lembrá-los dessa obrigatoriedade de encerramento da conta FEFEC. E candidato? Candidato encerra todas, por óbvio. Além do candidato a vice, a norma também trouxe aí um reforço maior na não obrigatoriedade de abertura de conta para candidatos que tenham tido registro de sua candidatura não conhecido pela Justiça Eleitoral, mesmo que seja após aqueles 10 dias da obtenção do CNPJ. Isso gerou bastante confusão em alguns julgamentos, porque tinha-se a obrigatoriedade de abrir a conta dentro dos 10 dias. Mas não há que se falar em necessidade de abertura de conta de quem teve sua candidatura não conhecida. Coloquei na tela também para vocês que a Resolução 23731 trouxe a palavra agora expressamente aquele normativo dos candidatos que renunciaram. Alguns diziam que renunciaram, que desistiram, mas não era oficialmente, expressamente. Então, é importante
que tenha, se for o caso de alguma renúncia ou de alguma desistência, que isso seja providenciado formalmente, até para que esse candidato esteja protegido de exigências, como, por exemplo, uma abertura de conta bancária ali fora de época, se for o caso. Então, importante atentar para isso. Continua a não obrigatoriedade de abertura de contas nas cidades, nos municípios, onde não tenha agência bancária ou posto de atendimento, mas eu realço aqui a vocês que em época, em mundo de bancos virtuais, não há mais que se levar em conta esse normativo. Ficou inócua essa normatização dos municípios sem agência ou sem posto de atendimento. Abram as contas, ainda que seja nos bancos virtuais. É mais difícil? É mais complicado conta no banco virtual? Sim, porque se no tete-a-tete, se ali, adulando a gerência, tendo todo o exercício zen budista de paciência e tolerância com tudo que vocês passam lá com a gerência, é difícil? Que dirá no virtual que vocês acabam não encontrando, não vendo, não falando, não sabendo com quem tratar. Então, ficar atento a isso. Não há nenhuma novidade aí. Os problemas são os mesmos, apenas esperamos que eles não continuem e contextualizei o assunto aqui para vocês ficarem mais dentro do tema. Não há autorização para abertura em correspondentes bancários. E as cooperativas, eu gosto de colocar que elas costumam negar a abertura. Mas eu já vi conta de candidato aberta em cooperativa e deu tudo certo. Então, eu não falo mais que a cooperativa é proibido abrir a conta, embora elas próprias já se coloquem numa posição de não obrigatoriedade. Só para ampliar mesmo aí o repertório de conhecimentos de vocês. Porque as agências bancárias, elas têm que enviar para a Justiça Eleitoral extratos bancários, bloquear a conta a depósitos não identificados, fazer toda a identificação de entradas e saídas, fornecedores, emitir os extratos consolidados completos. E às vezes, vocês acabam tendo problemas aí nessa questão da escolha do banco.